cristão ter a unção do Espírito Santo, não significa que todos estão fazendo uso da unção. Aí é que está a diferença. Todos nós estamos ungidos com o Espírito Santo de Deus. Nós, é claro, que estamos em Cristo, estamos ungidos com o Espírito Santo e com poder. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: estamos ungidos pelo Espírito Santo e com poder também do Espírito Santo. Agora, nem todos fazem uso desta unção, nem todos sabem como ativar esta unção, nem todos sabem como operar, fazer uso desta unção. Então eu estou dando aqui algumas explicações, trazendo para vocês um fundamento, para que a gente possa avançar um pouquinho e depois falarmos sobre como ativarmos a unção do Espírito Santo, como aprender a fluir na unção do Espírito Santo de Deus, amém? Então tudo aquilo que recebia o óleo nos dias do Antigo Testamento, dentro dessa palavra, estava sendo separado, consagrado e posicionado. Quando a unção toca na tua vida, quando a unção flui na tua vida, significa que você está sendo posicionado estrategicamente por Deus, para poder estabelecer um propósito nele, para trazer resultados na sua vida que glorificam o nome do Senhor. E eu quero que você entenda isso: nenhum resultado será produzido na nossa vida que vai de fato glorificar a Deus, se não for por meio da unção do Espírito Santo, se não for por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Digam glória a Deus. Então veja, muitas pessoas também confundem unção com talento, com habilidades, com aptidões. Às vezes eu já ouvi pessoas, cristãos, até mesmo cristãos já antigos, que já estão há algum tempo no Evangelho, usarem esse tipo de expressão. Ao ouvir uma pessoa cantar muito bem, uma pessoa que tem uma voz bonita e que tem um talento para cantar, e quando ouvem aquela pessoa e diz: nossa, aquela pessoa é tão ungida, ela canta com tanta unção. Unção não é talento, unção não é aptidão, unção não é habilidades naturais que nós temos, amém? Não tem a ver com carisma, não tem a ver com personalidade. A unção é o poder do Espírito Santo operando nas nossas vidas. Digam glória a Deus. E é isso que vai fazer toda a diferença, porque muitas pessoas podem tocar bem, podem cantar bem, podem pregar bem, podem fazer algo através do seu talento, da sua habilidade, mas não necessariamente terem resultados espirituais. Então o que acontece? O talento vai entretê-lo, mas a unção vai te libertar, a unção vai te transformar, a unção vai quebrar cadeias e jugos que o talento não pode quebrar. Digam glória a Deus, digam aleluia. Então veja, o Espírito Santo colocou a unção na tua vida, e é claro que muitas pessoas têm um conjunto particular de dons, de habilidades, e aí é onde a unção vai operar, amém? A unção vai ativar esses dons, esses talentos, essas habilidades para o uso da glória do Senhor. Então já não é mais simplesmente um talento que entretém, é um talento que agora ministra na vida das pessoas, é um talento que traz agora resultados que glorificam o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? E aí também nós precisamos entender: só há uma unção. Vou dizer isso de novo: só há uma unção. Muitas pessoas acham que a unção é como se fosse uma edição limitada, tipo assim: bom, eu tenho a unção para interceder, a unção da intercessão. Outros dizem: eu tenho uma unção profética. Outros dizem: eu tenho uma unção evangelística. Outros dizem: não, eu fui ungido para cantar, para pregar, eu fui ungido para fazer isso, como se houvessem tipos diferentes de unção. E não existe tipos diferentes de unção, existe uma só unção, uma só unção. Não tem a ver com essa coisa de há uma unção profética, há uma unção apostólica. Há uma só unção, porém ela pode se manifestar de uma maneira mais apostólica por conta das características apostólicas que está na vida daquela pessoa que está ativando a unção, que está fluindo na unção. Então algumas pessoas dizem: fulano tem um dom profético. Eu não tenho esse dom profético, esta unção profética. Não podemos confundir unção com dons, amém?
De fato, os dons são diversos e são distribuídos pelo Espírito Santo a cada um conforme lhe apraz, para um fim proveitoso. Mas o que vai ativar o dom, o que vai ativar o conjunto de dons na tua vida é a unção, e a unção é a mesma. A unção é a mesma. Eu sei que hoje existe alguns tipos de combustível, mas deixe-me fazer uma analogia para ver se você consegue compreender o que eu estou te dizendo. Existem vários tipos de automóveis que precisam fazer uso do combustível, amém? Todos precisam de combustível. Por exemplo, você tem veículos pequenos, de determinadas marcas, de determinados modelos, você tem ônibus, você tem caminhões, você tem aviões, você tem navios, amém? E todos eles são diferentes, mas todos eles, para se moverem, precisam da unção. Está me entendendo? É a mesma coisa. Então alguém recebe um conjunto de dons com uma característica mais profética, com uma característica mais de intercessão. Há outros que recebem dons para louvar, cantar, amém, ministrar, outros para pregar, evangelizar. Não importa, a unção é a mesma. A unção é uma só. Digam glória a Deus. E isso é muito importante nós entendermos, irmãos. O que são diferentes são os conjuntos de dons, os conjuntos de habilidades, de talentos, e muitas vezes tarefas diferentes, chamados para operar de maneira diferente. Então a unção vai se expressar de uma maneira diferente, mas a unção é a mesma. A unção é a mesma. Vamos ver isso. Por favor, abra mais uma vez a palavra do Senhor. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, capítulo de número 4, versículos 17 e 19. A maneira como nós respondemos à unção será a mesma para todas as áreas. Marca isso que eu estou te dizendo, põe isso no teu coraçãozinho. A maneira como nós tratamos, a maneira como nós respondemos à unção é igual para todos. Não importa se você está atuando mais numa dimensão profética, ou se você está atuando mais numa dimensão de adoração. Não importa em qual área você vai atuar no Senhor, e quais são os dons que você vai de fato manifestar para a glória de Deus. O tratamento com a unção é uma mesma, é a mesma, o tratamento é o mesmo para todas as pessoas e para todas as áreas. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas já me perguntaram: apóstolo, como eu faço para aumentar o dom profético na minha vida? Ou simplesmente dizem: apóstolo, eu gostaria de ser um intercessor mais fervoroso, mais eficaz, mais poderoso. O que eu preciso fazer? Qual é o segredo? Alguns gostariam, por exemplo, e perguntam: apóstolo, eu gostaria de aprender mais a Bíblia, eu gostaria de entender melhor a palavra do Senhor com mais profundidade. O que faço para ser um melhor evangelista? O que faço para ser um melhor pregador, mais usado pelo Senhor? A resposta é a mesma, porque a fonte é uma só. A fonte é o Espírito Santo de Deus, e o padrão que o Espírito Santo põe na minha vida é o mesmo padrão que o Espírito Santo põe na tua vida, para você ser mais usado por Deus, para você poder manifestar mais a unção do Espírito Santo na tua vida, na área do teu chamado, na área da tarefa que Deus encomendou a você, dos dons que Deus tem colocado para você. Se você quer operar em níveis mais profundos, o padrão do Espírito é o mesmo para cada um de nós. Não há uma coisa distinta para você que intercede, para você que canta, para você que prega, para você que evangeliza. O padrão é o mesmo, a resposta é a mesma. Precisamos entender isso. E aí nós queremos complicar as coisas. Então o mesmo padrão que Deus tem para mim, para que eu seja mais usado, mais eficaz no meu ministério, é o padrão que Deus coloca na tua vida, para que você também possa se aprofundar no teu chamado, no teu dom, naquilo que Deus encomendou para você. Não há diferença nisso. Por quê? Porque a fonte é a mesma, os resultados são diferentes, mas a fonte é a mesma. A fonte é a unção.
A fonte é o Espírito Santo de Deus. E não há uma medida de unção no Espírito Santo para aqueles que são proféticos, e outra medida de unção para aqueles que são apostólicos, e outra medida de unção para aqueles que são evangelísticos, e aqueles que são pastorais. Não, a fonte é a mesma, o Espírito é o mesmo, a unção é a mesma. E se você quer ser mais usado por Deus no teu dom e no chamado de Deus na tua vida, a resposta é uma só: se renda, se entregue. Amém? Se sujeite ao Espírito Santo, dependa mais do Espírito Santo, se renda mais ao Espírito Santo, aleluia, se entregue mais ao Espírito Santo de Deus. É assim que você vai se aprofundar na unção, é assim que você vai ver uma maior manifestação da unção que já está em ti.